Opa, tudo bem? Bom, me perguntaram se é possível automatizar um script para ele se executar automaticamente sozinho, agendar uma execução de um script de forma automática. E é possível sim, é isso que a gente vai aprender nessa aula. Bom, eu tenho aqui um script que eu criei numa outra aula, um script simples onde a gente cria bancos dentro do SAP. Então, a primeira coisa que você tem a fazer é pegar o seu código, né? Então você já tem o seu código pronto, ele já está funcionando no seu script. Então o que você tem que fazer? Tem que clicar aqui nesta pasta de trabalho e dar um duplo clique. E nesse aqui marcado, ó, workbook, você vai colocar no evento open esse comando call e o seu script. O que vai acontecer esse evento open no workbook? Sempre que o Excel abrir, a primeira coisa que ele vai fazer é percorrer tudo que tiver nesse evento open. Então, abriu a planilha, ele executa tudo que está ali. Então, dessa forma, a gente já fez com que o Excel entenda que abriu a planilha, já executa o nosso script. Esse é o primeiro passo, tá certo? Então, eu vou salvar e vou fechar aqui a nossa planilha. Vou fechar, salvei. Agora, o segundo passo. O segundo passo, a gente vai criar um arquivinho batch. Então, como que você vai fazer para criar esse arquivinho batch? São arquivos de extensões de execução do Windows, tá? Você vai abrir um bloco de notas do zero e você vai fazer o seguinte, você vai copiar esse comando. Vai colocar aqui, ó, start, deixa eu aumentar aqui a fonte. Aqui. Você vai colocar esse comando, start excel, espaço, né? Start, espaço excel.exe, abre aspas duplas e fecha aspas duplas e coloca todo o caminho que está a pasta onde está o seu arquivo de Excel, que está o seu script, mais barra, né? De novo, o nome do arquivo do seu Excel, ponto, a extensão dele. Então você coloca aqui, ó, você pega aqui com o botão direito, você vai pegar esse caminho que está aqui, coloca uma outra barra e mais o nome dele, .xlsm, perfeito? Aí você vai vir aqui em salvar como e vai dar um nome para o seu arquivinho batch. Então, por exemplo, script_sap.batch e vai salvar ele aí, por exemplo, na área de trabalho também. Então, script_sap.batch, sempre .batch. Vai clicar em salvar. Salvou, fechou, ele já vai estar aqui, ó. Nesse momento, se você clicar duas vezes nesse arquivinho .batch, ele já vai executar o seu script. Então, eu vou fazer isso no meu SAP. Ele está aqui, né? Eu vou dar um duplo clique no arquivinho batch que está aqui atrás, deixar ele aqui, e o SAP está aqui. Eu vou dar um duplo clique nele, ele já vai abrir o Excel, já vai executar e pronto, finalizou. Tá certo? Então, deixa eu colocar um outro sequencial aqui para ele não dar como repetido. A função do arquivinho .batch que a gente criou é de abrir o Excel já executando o nosso script. Perfeito? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai agendar isso no Windows para que ele execute isso, faça esse processo de forma automática. Então, você vem aqui no botãozinho do Windows e já digita aqui, ó, agendador de tarefas. Clica aqui no agendador de tarefas, ele vai abrir o agendador de tarefas do Windows. Aí aqui no canto direito, você clica aqui, ó, em criar tarefa básica. E ele abre essa caixinha de assistente, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, você dá um nome para o seu, é como se fosse, isso aqui é para quem, né, você já trabalha com o SAP, é como se você estivesse criando um job lá no SAP, na SM36, ou estivesse escalonando um job no F9, porque geralmente no SAP o F8 executa a transação e o F9 você tem a opção de você rodar em background, onde você vai escalonar um job. Então é basicamente a mesma coisa, o mesmo assistente. Então aqui você vai dar um nome aqui, ó, de script SAP. Então, criar banco, por exemplo. Clica em avançar e aqui você tem os períodos que você quer executar.
diariamente, semanalmente, mensalmente, uma vez, ao iniciar o computador, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, diariamente, avançar, e aqui eu coloco quando ele vai começar a executar. Então, eu estou no dia 29 aqui, e agora são 10h58, eu vou colocar 11 horas, 00, para dar tempo da gente executar e ver ele acontecendo. Então, eu coloquei diariamente, ele vai começar no dia 29/7, às 11 horas. Então, vou clicar aqui, ó, em avançar, e o que ele vai fazer quando ele der um start? Ele vai iniciar um programa. Eu clico em avançar novamente, e aqui eu vou apontar para aquele nosso arquivinho do betzinho que a gente criou, script_sap. Eu vou dar um duplo clique e avançar. E depois concluir. Pronto. Feito isso, ele já vai estar aqui agendado no agendador de tarefas. Então, todo dia às 11 horas, né, começando a partir de hoje, ele vai executar o nosso script de forma automática. Então, aqui, deixa eu ver, ó, 11h59. Então, agora você pode criar seus scripts e, após isso, criar os seus scripts no Excel, você cria o arquivinho .bat, sempre .bat, salva numa pastinha, entra no agendador, aponta o agendador para aquele arquivinho bat que a gente criou. E aí, todos os dias, você vai conseguir que ele execute de forma automática. E aí, depois, você consegue incrementar, existem comandos, olha lá, ele vai executar, vamos acompanhar. Então, abriu o Excel, finalizou, executou e finalizou. Perfeito? Então, você consegue automatizar todas as suas rotinas e você consegue, porque a gente não colocou às 11h06, né? Por isso que demorou um pouquinho, não era às 11h00. E o que acontece? Você consegue criar mecanismos onde o SAP pode até estar fechado, existe essa possibilidade que o SAP está fechado. Então, ele abre o Excel, abre o SAP, executa o comando, fecha o SAP, fecha o Excel, e se você quiser, ele ainda reinicia ou desliga a máquina. Então, é possível você fazer tudo isso. O procedimento, o básico, é isso daí mesmo. O procedimento é você criar o arquivinho batch e agendar. E aí depois você consegue ir incrementando os seus códigos lá no Visual Basic para ele fazer esses tratamentos se for necessário. Mas, a priori, o processo de você agendar um script para ele rodar automático é isso daí. Você cria um arquivinho .bat e agenda lá no agendador de tarefas do Windows, tá ok? Então, um forte abraço e até mais.